Há uma luz, um caminho, uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá e bem-vindo a mais um programa A Esperança. A semana passada refletimos sobre um princípio importante para a nossa família. Sobre o inimigo número 1 dos relacionamentos, o eu. O ego, a teimosia, o orgulho. O eu como responsável por muitas crises familiares, discussões, separações, divisões, litígios. E recordei-vos como Cristo em nós causa no nosso interior uma transformação dos nossos valores e prioridades. Lembramos como Jesus Cristo nos deixou um exemplo de um amor altruísta, ou seja, que pensa no outro. Com base na declaração do apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje, continuando no tópico da família, gostaria que refletíssemos sobre a importância de vivermos com um compromisso partilhado num propósito comum. Eu não sei se alguma vez já teve a oportunidade de ouvir testemunhos de pessoas que estiveram, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial ou na Guerra Colonial e ouvir o relato de estar no meio de uma guerra. O som das bombas, dos tiros, a falta de descanso, a dor de estar longe da família, as ausências de água, de comida, de conforto, a presença constante da morte em todo o tempo. Quando nós ouvimos estas histórias, percebemos que aquilo que mais marcou a vida destas pessoas, ao ouvi-los partilhar a sua experiência, são as memórias de um compromisso partilhado para um propósito comum. Um compromisso partilhado num propósito comum. Um compromisso tão forte que os levava a darem a vida uns pelos outros, a protegerem-se uns aos outros, a partilharem a vida, os riscos uns com os outros, num propósito comum. Defender o seu país e, de preferência, saírem dali todos vivos. É interessante perceber como aqueles momentos marcaram a vida deles para sempre e criam neles uma ligação de suor, sangue e lágrimas. Uma conexão de amizade genuína. E este aspecto é dos poucos pontos positivos de um cenário de guerra. A irmandade, a amizade, o sacrifício e o trabalho de equipa, num compromisso partilhado para um propósito comum. Quando penso sobre isto, eu pergunto: se tantos viveram com estes princípios num contexto de guerra, quanto mais devemos viver nós, na nossa família? Por que razão há tantas desavenças, discussões, separações, intolerância no contexto familiar? Não devemos lutar uns com os outros contra as lutas da vida e não uns contra os outros? A vida já é tão difícil. E se a família não estiver unida, mais difícil se torna. Temos de enfrentar doenças, dificuldades financeiras, desemprego, tragédias. A família tem que estar unida. Um compromisso partilhado num propósito comum. Jesus ensinava que se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Então, famílias, precisamos todos de lutar em prol deste compromisso partilhado num propósito comum. Ao vivermos com esta mentalidade, isso extrai do ser humano o seu melhor, o melhor dos seus dons, o melhor da sua capacidade, da graça que Deus deu a cada um para nos ajudarmos e servirmos uns aos outros. Martin Luther King dizia: ou vivemos todos juntos como irmãos,
ou morremos todos juntos como idiotas. Família é dádiva de Deus para amar, cuidar e servir de forma altruísta, com honra, dedicação e respeito, com um compromisso partilhado, num propósito comum. Obrigado pela sua companhia. Este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Que Deus o abençoe. Há uma luz, um caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para